é que a gente tem uma deficiência tão grande no ensino de ciências que às vezes é difícil até esses assuntos que são simples. Evolução é um processo simples, só que se tornou um tabu tão grande que, mesmo fazendo parte das bases curriculares nacionais, tem muitos professores que não se sentem confortáveis de falar de evolução em sala de aula. É por isso que nós, ateus, batemos na tecla todos os dias. Porque como é possível existir vida antes de uma fonte de energia, de uma fonte de luz? E principalmente os vegetais, ou seja, as plantas em geral. A gente sabe que para uma planta sobreviver, ela precisa da luz do sol para poder realizar a fotossíntese. E através da fotossíntese, produzir seu próprio alimento. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Só dentro desses versículos há ou existem várias problemáticas. A primeira dela, como os vegetais podem nascer e viver antes de uma fonte de calor de energia. A segunda, como é que as coisas surgem tudo pronto, ser criados do nada, no passe de mágica, onde sabemos tudo que existe no mundo e no universo precisa de tempo para poder evoluir e se recompor. Nada surge do nada, que nem um passe de mágica. Exemplo, para que uma galáxia chegue na fase adulta, ela precisa de milhares de anos para evoluir. Para que a luz do Sol chegue aqui na Terra, ele precisa ou ela precisa de aproximadamente 8,3 minutos para chegar na Terra. Então, na mitologia de Gênesis, tudo surgiu prontinho, sem passar pelas as etapas dos processos naturais. E a terceira problemática é quando o próprio Deus da mitologia de Gênesis, da Torá pelos os hebreus, viu que tudo ficou bom. Ora, um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, não sabia o que estava fazendo, se era bom ou ruim. Só descobriu que era bom depois de feito. É um Deus que tem comportamento humano, que precisa fazer primeiro as coisas para ter o resultado. Nós, seres humanos, é que precisamos primeiro realizar experimentos para depois ter o resultado. Porque nós não sabemos do que vai acontecer, se vai ser positivo ou negativo a experiência. Mas aqui se trata de um Deus todo-poderoso, que sabe de todas as coisas, do princípio ao fim, mas não sabia o resultado final de sua própria criação. Também existe outra problemática na mitologia da criação do mundo por Gênesis, que também não foi citado aqui nesse versículo, a fonte de água. A gente sabe que no mundo físico, para tudo surgir, isso do universo e do mundo, é necessário três ingredientes principais: calor, água e nutrientes. Sem esses três principais ingredientes, é impossível a vida surgir no mundo da realidade e do mundo físico. Então, como é que os vegetais, as plantas em si, iriam nascer, brotar, sem água e sem fonte de energia? E outra, nada surge do nada. No mundo físico é necessário que a vida passe pelos seus estágios de fases de vida, ou seja, da vida. É necessário da evolução natural de um ser vivo.
Mas na mitologia criada pelos hebreus em Gênesis, tudo surgiu pronto no passe de mágica. É por isso que temos um Brasil que não sai do lugar, que não se desenvolve, que não tem capacidade de criar e produzir nada, sempre dependendo de outros países, como por exemplo a China. Por isso que temos uma educação desgastada e atrasada, porque dentro do próprio sistema educacional existem profissionais que acreditam em cobra falante, em jumento falante, em um Jesus que saiu voando, em um mar que se abriu, etc, etc, etc. Agora eu fico imaginando um professor cristão fundamentalista religioso dando aula de ciência ou biologia, falando no surgimento da vida. Será que ele vai dizer que as plantas veio primeiro do que o sol e a chuva? Será que ele vai dizer que a lua e o sol parou, onde a terra girava ao redor do sol, que só existia a terra como planeta girando ao redor do sol? E dentre outros absurdos que existe na Gibi Bíblia, que só acontece dentro do mundo das mitologias. Quando misturamos mitologia com realidade, sempre vai haver um choque. Nunca vai dar certo, porque não se pode querer implantar o fantasioso, o mitológico, o fictício dentro do mundo da realidade, e principalmente dentro da educação, da ciência e da tecnologia. Aí, nesse caso, causa um atraso que nunca mais conseguimos sair. Por hoje só, e fique agora com o vídeo a seguir. É que a gente tem uma deficiência tão grande no ensino de ciências que às vezes é difícil até esses assuntos que são simples. Evolução é um processo simples, só que se tornou um tabu tão grande que, mesmo fazendo parte das bases curriculares nacionais, tem muitos professores que não se sentem confortáveis de falar de evolução em sala de aula. Ou porque acham que o tema é polêmico, ou porque não aprenderam, né, de forma correta, ou por resistência, Mas né, por que é dos alunos. um tema polêmico? Eu acho que é algo que veio muito de fora. Acho que vem muito assim, até dos Estados Unidos mesmo, né? Que tem assim uma sociedade um pouco mais conservadora em algumas coisas, né? Em alguns valores. Então você tem um protestantismo muito forte lá, que é contra a evolução. Você tem muitas pautas que querem inserir a teologia em sala de aula, esse tipo de coisa. E só que como evolução muitas vezes é algo que não é muito palpável, então isso acaba sendo um escudo para dizer assim, ó, não dá para provar, então vamos Entendi. dizer que isso não é verdade, porque vai contra o que a religião cristã diz, né, de surgimento da vida e dos seres humanos. E a gente conseguiu quebrar isso, por exemplo, com outras questões, né, do universo, né, de que a Terra não é o centro do universo, né, e tudo mais, que antigamente a Igreja Católica condenava tudo isso. Mas hoje a gente tem condições de olhar para fora, a gente tem os satélites, tem todas essas informações um pouco mais disponíveis, né? Então fica meio mal dizer assim, ah, não, a Terra é plana ou a Terra é o centro do universo, não. Então, algumas coisas na ciência já ficaram muito bem estabelecidas, mas muitos cientistas do passado tiveram que ou renegar suas ideias, como Galileu, ou foram queimados na fogueira, como Giordano Bruno. Total. E infelizmente, então, evolução ainda é um tabu para muitas pessoas. Mas talvez tá melhorando, você acha? Nesse sentido? Eu sou bem otimista, eu acredito que sim, porque hoje a gente tem muita gente falando de evolução, né? Inclusive nas redes sociais, na internet. Então, as pessoas Divulgando estão a ciência, né? divulgando a ciência, né? De uma maneira geral. Você tem muitos podcasts, né?
Então, tem muitos colegas aí de profissão que estão indo aí nos podcasts, estão nas redes sociais, levando mesmo esse conceito e não precisa. A evolução ela não precisa ser contrária à crença das pessoas, porque evolução não é crença, ciência não é crença. Total. Essa é a diferença. Ciência é algo que você observa, é um método, né? Então, a gente investiga a natureza com as ferramentas que a própria natureza nos fornece. Então, a gente olha para a natureza o tempo todo. E a natureza, ela dá as respostas, dá muito mais perguntas também, mas é o nosso olhar para o que a natureza está dizendo para a gente. Não é uma crença. A gente está vendo, a gente está testando o tempo todo. Esse é o método científico. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente consegue entender que ciência não é crença. Não é uma questão de, eu não acredito em evolução. Tudo bem você dizer que não acredita, mas a evolução vai continuar acontecendo, quer você acredite, quer você não acredite. É a mesma coisa que a pessoa fala, eu não acredito que a Terra seja esférica. Tudo bem, ela vai continuar sendo esférica, quer você acredite, quer não. Porque não é sobre crença, é sobre olhar para a natureza e encontrar o que você está procurando. E até hoje tem, né, tipo, terraplanistas e Sim. teorias, assim, da conspiração nesse sentido, né? Tem as mais absurdas. Agora, nada impede de você, olhar, eu compreendo, eu entendo que que a evolução faz sentido, que é um processo biológico comum, mas, apesar disso, eu também tenho a minha crença. Ok, tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem problema você ter uma crença, não tem problema você não ter nenhuma crença. Exato. Né? O problema surge quando você acha que a sua crença é uma verdade absoluta que vai contra coisas que são óbvias, que são observáveis e que faz parte da natureza comum. Então, aí que está o problema. Mas se você consegue entender a realidade e ainda assim ter sua crença e conseguir separar as coisas, tá tudo bem. Não precisa ter conflito. E essa é uma pauta, assim, né, que muitas pessoas, como você falou, né, agora vem desenvolvendo nas redes sociais, que é a defesa pela ciência, né? Que aqui no Brasil, pelo menos, ainda bem, né? Tá crescendo isso, né? Mas ainda assim tá fraco, né, a educação na ciência. Por que você acha que é tão importante assim a gente explorar mais esse sentido, né? Você acha que isso talvez aumenta o senso crítico das pessoas? Com certeza, né? O interesse das pessoas na ciência tem aumentado. Porque a ciência ela é fascinante, né? A gente tem algumas ciências, algumas áreas da ciência que são bem chamativas. Então, a paleontologia é uma delas, a própria biologia marinha, a astronomia também. Então, você tem algumas portas de entrada para a ciência que realmente são bem atrativas. Mas, ao mesmo tempo, tem um negócio muito perigoso chamado pseudociência, que são coisas que se travestem de ciência, que dizem que utilizam de ciência ou de metodologia científica, mas não são. E as pseudociências estão em todas as áreas, né? Na área da saúde, principalmente, com um monte de terapia alternativa que tem Terapia e tudo quântica. mais. Exatamente. Só que isso é tão sedutor quanto a ciência. Entendo. E isso tudo cresceu na mesma medida que o interesse pela ciência cresceu. Talvez também seja um pouco fruto da pandemia. A gente passou por uma pandemia, assim, sem precedentes, né, de Covid-19, e você teve muitos perfis em ascensão que falaram muito, né, sobre o vírus e que alertaram a população. Então, a população começou a ficar mais antenada nisso. E aí hoje você tem outras áreas aí da ciência que pegaram carona também nesse conhecimento, principalmente sobre a ciência da saúde. E só que, como eu falei, você teve também uma ascensão das pseudociências. Então, é como se a gente estivesse numa guerra. De um lado, a gente tem os cientistas na internet levando informação científica, do outro lado, você tem as pseudociências e as fake news. E eu acho que sempre vai existir essa guerra.
Porque também, às vezes, a pseudociência é mais fácil, né? Da pessoa, entre aspas, engolir, né? É É, mais fácil de digerir e também é menos tecnicamente complexo, talvez, né? Isso puxa a atração das pessoas, né? é porque ela dá respostas simples. Tipo, ah, isso aqui cura essa doença. Ah, mas como cura? Não importa, isso cura. Sim, Aí a pessoa já, opa, eu quero isso então, porque isso cura, né? Então é muito difícil lutar contra as pseudociências porque elas trazem uma informação simples. E a ciência, apesar dela lidar, né, com a natureza e com fenômenos que estão acontecendo o tempo todo, muitas vezes não é tão simples a gente explicar esses fenômenos. A evolução, por exemplo, né? Muitas vezes é como eu falei, para a pessoa entender evolução, ela não precisa necessariamente entender de paleontologia, mas ela precisa ter uma noção de anatomia, de é muito embriologia, de complexo. genética. Quem é que vai ter essa Total. noção também? Era pra gente ter, porque a gente aprende isso na escola, mas será que a gente aprende mesmo? Ou o quanto que as pessoas também levam esse aprendizado para a vida, né? Então, por mais que seja um fenômeno simples, precisa ali eh, de algumas pecinhas para você conseguir entender o todo. A pseudociência não tem pecinhas. São peças grandes, ó, isso aqui encaixa nisso aqui, pronto, temos algo que é isso, ó, tá Sim. aqui para todo mundo ver. Só que não é bem assim, né?